O trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus. Imagine abandonar tudo: família, profissão, sonhos. Seguir um homem perseguido pelo império mais poderoso do mundo. E terminar sua vida sendo torturado, perseguido e executado por causa da sua fé. Os 12 apóstolos de Jesus não morreram como heróis reconhecidos pela sociedade. A maioria deles teve finais extremamente violentos, alguns crucificados, outros esfolados vivos, apedrejados, serrados ao meio. Mas a pergunta que poucos fazem é: por que nenhum deles voltou atrás? Hoje você vai conhecer o verdadeiro e chocante fim dos 12 apóstolos de Jesus, relatos históricos, tradições antigas e fatos registrados que revelam até onde chegou a fé desses homens. E já deixa o like agora, porque este é um dos vídeos mais impactantes que você verá neste canal. Os apóstolos eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores simples. Eles não tinham poder político, riqueza ou proteção militar. Mesmo assim, depois da morte e ressurreição de Jesus, viajaram pelo mundo anunciando o Evangelho, sabendo que isso provavelmente lhes custaria a própria vida. E foi exatamente isso que aconteceu. João, conhecido como o discípulo amado, foi um dos mais próximos de Jesus. Esteve na Transfiguração, na Última Ceia e aos pés da cruz. A tradição cristã afirma que ele foi perseguido pelo imperador Domiciano e chegou a ser lançado em um caldeirão de óleo fervente. Mas milagrosamente teria sobrevivido. Depois disso, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Diferente da maioria dos apóstolos, João teria morrido de causa natural, por volta do ano 100 depois de Cristo, já idoso, após uma vida inteira de perseguições e sofrimento. Mas ele foi a exceção, porque quase todos os outros tiveram mortes extremamente violentas. E o próximo apóstolo teve um fim tão brutal que a própria Bíblia registra sua execução. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João, fazia parte do círculo mais próximo de Jesus. O livro de Atos registra que o rei Herodes ordenou sua execução, e ele foi morto à espada, provavelmente decapitado. Ele se tornou um dos primeiros mártires entre os apóstolos. Pedro, o líder dos apóstolos, viajou pregando por todo o Império Romano até ser preso durante a perseguição de Nero. A tradição afirma que ele foi condenado à crucificação, mas Pedro pediu algo inesperado: que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Jesus. Sua morte ocorreu em Roma, onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro. Mas algumas mortes foram ainda mais chocantes. Uma delas envolveu ser esfolado vivo. Bartolomeu pregou o Evangelho em regiões da Ásia e da Índia. Seu sucesso em converter pessoas provocou a ira de autoridades locais. Segundo antigas tradições cristãs, ele foi esfolado vivo e depois decapitado por não negar sua fé. Seu martírio é considerado um dos mais cruéis entre os apóstolos. André, irmão de Pedro, também foi condenado à crucificação. Ele foi preso na Grécia e crucificado em uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como Cruz de Santo André. Relatos afirmam que ele permaneceu vivo por 2 dias na cruz, continuando a pregar às pessoas que passavam. Filipe pregou na Ásia Menor e acabou preso durante perseguições romanas. Segundo tradições antigas, foi açoitado, apedrejado e posteriormente crucificado. Mesmo diante da morte iminente, continuou proclamando sua fé. Simão, conhecido como Zelote, possivelmente tinha ligação com movimentos revolucionários judaicos antes de seguir Jesus. Relatos tradicionais afirmam que ele foi brutalmente torturado e morto durante perseguições romanas. Algumas versões dizem que seu corpo foi cerrado ao meio. Judas Tadeu, autor da Epístola Bíblica, teria pregado na Pérsia. A tradição relata que foi martirizado, possivelmente morto a machadadas ou apedrejado por se recusar a negar Cristo. Hoje é conhecido como o Santo das Causas Impossíveis. Mateus, o cobrador de impostos que se tornou evangelista, levou a mensagem cristã para regiões da África e Oriente.
Segundo tradições antigas, foi morto à espada enquanto celebrava reuniões cristãs. Tomé, conhecido por ter duvidado da ressurreição, tornou-se um dos missionários mais ousados. Relatos indicam que ele levou o evangelho até a Índia, onde acabou sendo morto por lanças após converter muitas pessoas. Tiago, o menor, possui registros históricos menos detalhados. Algumas tradições afirmam que foi apedrejado e depois morto com golpes finais enquanto pregava em Jerusalém. Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, teve um fim igualmente trágico. Após entregar Jesus por 30 moedas de prata, foi consumido pelo remorso. Os evangelhos relatam que ele acabou tirando a própria vida. Sua história se tornou um dos maiores símbolos da tragédia causada pela traição. Quando observamos a história desses homens, percebemos algo impressionante. Nenhum deles ficou rico. Nenhum deles ganhou poder político. Nenhum deles teve uma vida confortável. Quase todos morreram de forma brutal. Mesmo assim, nenhum voltou atrás. A pergunta que fica é: o que esses homens viram, que os fez enfrentar a morte sem negar sua fé? Se este vídeo te impactou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Porque entender o sacrifício desses homens nos ajuda a compreender a força da mensagem que eles decidiram anunciar ao mundo. E no próximo vídeo você vai descobrir acontecimentos históricos impressionantes que poucos conhecem sobre o início do cristianismo.